E agora a gente vai conversar sobre a campanha Maio Cinza. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, há uma estimativa de que serão diagnosticados esse ano no Brasil 11 mil novos casos de câncer cerebral, sendo que 5.870 homens, 5.220 mulheres, com um impacto da doença na vida dessas pessoas. O Maio Cinza vem para conscientizar a população sobre esse tipo de câncer. E eu converso hoje com o neurocirurgião Dr. Felipe Mendes, que está aqui com a gente para falar sobre a doença. Bom dia, Dr. Felipe, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade, viu? Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder participar aqui. Dr. Felipe, eu até comecei a rir, né, quando eu estava falando os números, assim, é com essa precisão toda que a gente pode dar das pessoas que vão ter esses tumores no cérebro? Na verdade, isso é uma estimativa, é uma estimativa que, na maior parte do tempo, funciona bem, já que a gente segue mais ou menos uma série histórica e é uma doença que a gente vê que ela tem uma certa estabilidade ao longo do tempo. A forma que ela se comporta já é a mesma, né? Isso, é a mesma. E como surgiu essa campanha do Maio Cinza, então? Então, é uma ideia de tentar promover várias organizações, não só aqui do Brasil, como também no exterior, tem essa ideia de promover e trazer para a população geral essa conscientização. Porque a gente sabe que as doenças do sistema nervoso, principalmente os tumores, às vezes podem ser muito estigmatizantes, trazer muita tristeza quando tem a questão do diagnóstico. Então, é importante a gente poder trazer isso, divulgar o mais para várias pessoas possíveis para poder entender e ajudar a trazer mais informações de qualidade. Os tumores cerebrais, eles surgem sim, sempre de forma silenciosas, ou eles dão sinais, dores de cabeça, sempre? Muitas vezes no começo do quadro a pessoa pode não apresentar nada, mas passa algum tempo, os tumores eles vão crescendo e aí sim começam a apresentar alguns sintomas. Mais comum pode acontecer a pessoa desenvolver dor de cabeça, um quadro de náuseas, enjoo, sentir que a visão está diferente, alterada, um lado do corpo ficando mais fraco ou dormente. São sinais comuns, por exemplo, a crise convulsiva também. Então, diante de qualquer desses sinais, é importante uma investigação detalhada para poder excluir esse tipo de lesão. Ele pode ser evitável, doutor? Ou ele tem uma carga genética, uma carga hereditária? Isso. Hoje, falar assim em evitar é um pouco difícil. Hoje, o que a gente trabalha é uma detecção precoce. Infelizmente, hoje, no atual cenário, a gente não dispõe de um recurso que vai fazer uma pessoa que tem uma certa predisposição a desenvolver o tumor. Então, a gente precisa trabalhar muito com essa detecção precoce. No futuro, a gente espera, quando tiver um melhor detalhamento de terapias gênicas, a gente possa atuar de forma mais precoce e aí evitando o desenvolvimento ou até mesmo cirurgias. Quando detectado, quais são os tratamentos, né? É sempre quimioterapia, radioterapia ou tem outro tipo de tratamento? Isso vai depender muito do tipo de tumor, do tipo da lesão. Quando é uma lesão, por exemplo, o meningioma, muitas vezes ele é uma lesão mais benigna, então, por exemplo, só com a cirurgia a pessoa já vai ser considerada tratada. Depois é importante, claro, fazer um acompanhamento, um controle seriado com o seu médico, com exames de imagem. Mas existe aqueles tumores que são um pouco mais agressivos, que aí geralmente a terapia é combinada, iniciando com a cirurgia e passando após para uma complementação com a radioterapia e quimioterapia. E hoje também a gente já começa a desenvolver algumas tecnologias. Hoje a gente tem um sistema que ainda é poucamente disponível no Brasil, mas que cria como se fosse um capacete que desenvolve um campo magnético ao redor do couro cabeludo, da cabeça, e ele vai tentar inativar um pouco e reduzir também a progressão dessas lesões. Doutor, ele descoberto assim no comecinho, tem uma chance maior de cura ou mesmo mais avançado também? Isso, quanto mais recente, quanto mais precoce a detecção, melhor o resultado e melhor a vida, a qualidade de vida. A gente sabe que, às vezes, quando a doença está um pouco mais avançada, ainda é possível de fazer disponibilizar muitos tipos de tratamentos. Às vezes, pode ser que a gente não tenha mais uma cirurgia totalmente curativa, mas a gente pode fazer uma redução da lesão, melhorar os sintomas, melhorar a qualidade de vida, complementar, às vezes, com uma quimioterapia ou radioterapia. Então, assim, em qualquer momento da doença, sempre vai existir um tipo de opção, de cuidado, de tratamento.
O senhor falou em qualidade de vida, às vezes não sara e não conseguiu tirar toda, mas consegue manter uma qualidade de vida boa para o paciente? Claro, hoje em dia a gente tem visto cada vez mais os pacientes terem uma vida livre dessa doença, uma expectativa de vida cada vez mais longa. E isso a gente consegue graças a esses recursos. Hoje os tratamentos, eles tendem a não só serem efetivos, mais curativos ou tentarem reduzir mais o tempo de doença, mas também eles pensam nessa questão de qualidade de vida, porque também não adianta, às vezes, um tratamento muito agressivo, uma pessoa vai ficar, às vezes, com cama, desanimada, sem vontade de sair para realizar as coisas. Então, é sempre importante a gente balancear para poder encontrar um meio termo satisfatório entre a qualidade de vida e o tratamento adequado da lesão. Doutor Felipe, a gente pode falar de prevenção? Olha, a gente pode, assim, pontuar alguns itens, talvez, que a gente sabe que tem relação com essas lesões. Por exemplo, hoje, quando a gente pensa em fatores de risco, o que a gente vê mais bem conhecido são as radiações ionizantes. Mas geralmente são pessoas que já fizeram tratamentos de radioterapia para outros tipos de lesões ou que foram submetidas no ambiente ocupacional a muita carga de radiação. Tendo possibilidade de evitar isso seria uma forma. Existem algumas síndromes genéticas, algumas doenças que a gente sabe que tem uma predisposição maior a desenvolver tumores no sistema nervoso. Então, dessa forma, o que a gente pode fazer nessa população específica, realizar exames de controle de forma mais precoce e seriados para tentar captar se há o surgimento dessa doença bem no começo e, com isso, melhorar as condições de tratamento. Pela estatística que os senhores percebem, atinge mais homens ou mulheres? E pela numeração que eu disse, ele é mais ou menos equilibrado? Isso. Quando a gente pensa nos tumores, por exemplo, os glioblastomas, eles tendem a ter uma participação semelhante. Alguns estudos pontuam que é um pouco mais em homens, outros pontuam que é um pouco mais semelhante. Agora, quando a gente cita, por exemplo, o meningioma, que é uma doença muito comum, ela tem uma certa predisposição, e aí já é bem documentada, para o público feminino. As mulheres, infelizmente, sentem mais esse tipo de lesão do que os homens. Que as mulheres preocupam mais, porque tem com os filhos, né, doutor? As mulheres têm muito trem na cabeça. Vê as mulheres que falaram aqui antes. É muita coisa na cabeça da mulher. Com certeza, a mulherada fica cheia de preocupações e tudo, né? Mas a gente sabe que a carga hormonal, então principalmente nessa questão de reposição, de hormônios, tudo isso vai influenciar e ajudar também. É um dos motivos, às vezes, por exemplo, durante a gestação, é comum, às vezes, desses tumores crescerem de forma mais rápida também. Então, tem aquele componente de variação hormonal também. O SUS também oferece o tratamento? O nosso SUS está bem com isso aí? Como que anda? Sim, claro. Hoje, o SUS ele tem uma prerrogativa de que os tratamentos com suspeita oncológica, eles devem começar o mais rápido possível, de preferência dentro do período de 30 dias. Então, hoje a gente dispõe da cirurgia, da quimioterapia, da radioterapia que tentam. Às vezes, a quimioterapia acaba sendo um fator dificultador, mas hoje existem ONGs, campanhas que ajudam também a levar a população a ter acesso a esses recursos. Joia. E essa campanha, então, né? Vamos voltar para o Maio Cinza, Sim. né? Qual é a linha de frente dela para poder abranger o máximo de pessoas possíveis? Isso. Acho que a primeira ideia é a questão da informação. Então, tem que tornar esse problema conhecido a todos, saber que existem opções de tratamentos. Primeiro, saber o que é o problema, porque se a gente não sabe o problema, a gente não consegue identificar. Então, é muito importante que a gente consiga fazer isso. E depois que o pessoal tem conhecimento do que existe, quais são as opções, eles possam, de forma mais precoce, procurar saber dos seus direitos, quais tipos de tratamentos são possíveis, fazer pesquisas na internet. Hoje em dia, a gente tem um acervo muito grande de informações, então tudo isso vai ajudar a trazer mais informação. E um paciente que tem informação, ele é mais empoderado da sua qualidade de vida. Doutor Felipe, a partir dessa doença, né, pessoas talvez que tenham comorbidade, ela pode desencadear outras? Sim, por exemplo, o próprio tratamento, ele às vezes acaba levando a algumas condições. Por exemplo, o tratamento, quando envolve esse combinado de quimioterapia, radioterapia, pode levar a um estado de imunossupressão, imunodepressão. Então, a pessoa pode ficar mais susceptível a infecções, a outros problemas de saúde. A gente viu isso muito, por exemplo, agora na pandemia de Covid, que esse público, especificamente em tratamento, quimioterapia, eles tinham que se proteger
muito mais. Eles eram grupos prioritários em campanhas de vacinação por conta do risco maior de desenvolver algum quadro infeccioso mais grave. Verdade. Doutor Felipe, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar registrado ou que a gente não tenha falado? Claro, eu acho que é muito importante pontuar mais uma vez na questão da informação, saber que existe, conversar com a família, os familiares, amigos, para que todos saibam dos motivos, dos sintomas que isso podem acontecer e, na emergência, no surgimento de qualquer sintoma, não hesitem, procurem ajuda, procurem o centro de saúde, os consultórios, os seus médicos, especialistas, para poder fazer um tratamento adequado e, com isso, trazer para a população uma qualidade de vida melhor. Maravilhoso. Gente, eu conversei com o Dr. Felipe Mendes. O Instagram dele é @Dr. Felipe Mendes Neuro. Dr. Felipe Mendes Neuro. E entra lá, link na bio, né? Marca consulta, tudo lá, acha no seu Instagram, não acha? Isso, tudo que precisa de informações, depoimentos, orientações de como agendar a consulta, lá vai conseguir encontrar tudo. Dr. Felipe Mendes Neuro. Doutor Felipe, muito obrigada, sua participação no Manhã de Piedade, viu? Deus abençoe muito o seu trabalho. Eu que agradeço o convite, foi um espaço muito bom para a gente poder trazer cada vez mais informações para a população.